No Esporte Mais de hoje você confere os resultados da Libertadores e Copa Sul-Americana, rodada com os cariocas pela séries A e B, notícias com os clubes menores do Rio, giro nos municípios falando do esporte nas cidades e as notícias internacionais. Você não perde, vem com a gente que está começando mais um Esporte Mais. Agora sim, vamos falar de Libertadores e Copa Sul-Americana. Vamos conferir como que foram os jogos e que já ocorreram nesta semana. E a gente começa a falar de Libertadores. O jogo de terça-feira, Flamengo e Corinthians no Maracanã. Maraca lotado, a torcida compareceu e o Flamengo venceu de novo o Corinthians 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Pedro. O Flamengo avança de fase e é assim um dos candidatos a ganhar de novo a Libertadores. Agora a gente assiste um trechinho da entrevista do técnico Vitor Pereira, que não avançou de fase com o Corinthians na Libertadores, mas é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vitor Cássio, boa noite, aqui no meio. Vitor, eu queria primeiro, óbvio, que você fizesse uma análise do jogo, o que funcionou, a sua análise, o que deu certo, o que deu de errado no jogo de hoje. E a minha pergunta vai em relação à escalação. Muita gente entendeu, e obviamente cada um vai fazer a sua crítica, por que jogadores que foram contratados, os mais cascudos, mais experientes, como Renato Augusto, Roger Guedes, entre outros atletas, não iniciaram a partida hoje, sendo que foram contratados para resolver os problemas do Corinthians em momentos como esses, momentos decisivos. Obrigado. Boa noite a todos. Assim, o jogo foi um jogo competitivo, um jogo discutimos metro a metro, olhos nos olhos, até o gol deles, discutimos, fizemos um bom jogo, pressionamos de forma organizada, ligamos corredores, criamos problemas, faltou a definição ali no último terço, e isto até ao golo. No golo, evidentemente que o golo, com uma desvantagem tão grande, não foi aqui onde a eliminatória de facto se resolveu, foi na segunda parte no nosso estádio. Hoje, depois do golo, depois da expulsão, evidentemente seria quase impossível conseguirmos reverter a situação. Portanto, aqui uma mão, a mão na bola deu expulsão. Em nossa casa tivemos no primeiro gol deles, mão na bola e não deu nada, deu golo contra nós, mas não foi por aí. Foi o que eu quero realçar hoje é que fizemos, para mim, na minha opinião, e respeito a opinião de toda a gente, discutimos o jogo, tentamos, aliás, no nosso melhor período, na segunda parte, é no momento que sofremos o golo, e esta equipa tem qualidade e aproveita um ou outro pormenor e definiu, fizeram um golo e pronto, e aí sim desorganizamos um bocadinho e a eliminatória ficou decidida. Relativamente aos medalhões, os medalhões jogam porque nós não podemos jogar com uma equipa e depois tirar uma equipa e pôr outra, porque não temos essas soluções todas. E como tivemos que jogar há 3 dias atrás, debaixo de chuva, terreno pesado, e eu senti claramente alguns deles que foram ao limite do desgaste. Portanto, hoje, passado 3 dias, só quem não sabe nada de futebol, só quem nunca esteve dentro do futebol a treinar, mas não é a treinar há 30 anos atrás, é treinar agora, com a intensidade que se joga agora, é que não entende porque é que eu tive que fazer gestão. Tenho que fazer gestão porque eles hoje seriam incapazes de pressionar como eu quero, seriam incapazes de acelerar o jogo como eu quero, e, portanto, tomara eu poder jogar com eles de 3 em 3 dias, mas é impossível. Isso é impossível, que não se consegue recuperar. E isso já tivemos vários exemplos a jogar ao 3º dia e os jogadores não dão resposta, não conseguem responder. O Renato tem que ter cuidado. O Renato veio de uma lesão, de uma paragem longa, jogou 30 minutos no último jogo, há 3 dias, hoje jogou 45 minutos, portanto tem que ser
porque senão, só se quisermos que o Renato volte para trás outra vez. Portanto, tem que se ter cuidado com aquilo que se faz. Balbuena cansado. No último jogo, para mim foi mais do que evidente que está numa sequência e está debaixo de fadiga. Por isso é que alguns erros que não são normais nele. Porquê? Porque está cansado. Está cansado, foi necessário jogar jogos consecutivos e, se olharmos para os últimos jogos, há uma ou outra situação que não é normal nele, porque debaixo de fadiga toda a gente falha. O Gil veio de lesão, jogou há 3 dias atrás, jogou 90 minutos. Não acredito que hoje pudesse jogar fresco para jogar, que estivesse fresco para jogar este jogo. O Roger foi ao limite, aquela segunda parte foi ao limite, portanto, chuva, também não acredito, sinceramente, também não podíamos vir para aqui desequilibrados, porque desequilibrados contra esta equipa, levamos com golo e então está tudo, portanto, fizemos as coisas de forma a perceber o momento certo para arriscar o momento certo e tentar ganhar o jogo. Pena foi que levamos com aquele golo, mas o Roger depois do jogo que fez, e eu não acredito, podem acreditar, eu tenho a minha opinião, vocês, toda a gente respeita a opinião de toda a gente, mas não acredito que ele estivesse fresco, que tivesse em condições de pressionar e de jogar e com capacidade neste jogo, não acredito nisso. Os laterais foram à exaustão, os dois que jogaram no último jogo. Quem é que nós temos mais de fora? Quais são os medalhões que me atiram, quais são os jogadores que eu às vezes nem entendo bem, às vezes nem sei bem quem são os jogadores que dizem que eu devia meter no jogo. Quais são? O que é que temos mais? Para além do Balbuena, quem? O Juliano. O Juliano tem jogado os jogos todos. Quando joga é criticado, quando não joga é porque devia estar dentro. Percebo, não entendo. Eu não entendo as pessoas. Respeito, mas não entendo. É o futebol. Quando não se ganha, toda a gente tem razão. Menos o treinador. Eu faço a nossa gestão, o nosso trabalho, é um trabalho competente, rigoroso e se temos que fazer gestão é porque eu sinto que temos que fazer gestão, é porque conversamos todos e sentimos que o jogador não está em condições de estar ao seu melhor nível no jogo. Por isso, quem trabalha com consciência, não tenho nada que me arrepender. Nada, rigorosamente nada. Hoje estou orgulhoso daquilo que a equipa fez, estou orgulhoso daquilo que a minha equipa fez, estrategicamente bem trabalhado, o jogo foi bem trabalhado, não tenho dúvidas nenhuma, até ao golo deles, porque depois a partir do golo, naturalmente, há uma quebra, naturalmente há uma determinada desorganização, a seguir vem a expulsão e pronto, e a partir daí, porque até aí nós estávamos a colocar muitos problemas ao Flamengo. 4 classificados para a semifinal, para as semifinais, aliás, 3 são brasileiros e ontem, na quinta-feira, o Atlético Paranaense conseguiu uma vitória histórica. O Estudiantes, que nunca havia perdido dentro da sua casa em jogos de Libertadores, acabou perdendo para o Furacão com um gol de Vitor Roque no finalzinho da partida, dando a classificação do time do Filipão, que passa de fase e agora encara o Palmeiras, rapaz. É jogaço, o jogo que a gente vai ficar de olho. Já na outra chave, a gente tem Flamengo e Vélez. Flamengo com certeza é o favorito, tanto no jogo em casa quanto no jogo fora. Então fica essa expectativa para Atlético Paranaense e Palmeiras, jogo brasileiro, vale vaga na final. E quem comenta esse giro na Libertadores é o meu amigo Maurício Aragão, que traz o seu comentário aqui na bancada com a gente. Bem, meu amigo Isaac, nós teremos um brasileiro, pelo menos, com a possibilidade grande de termos 2 para a disputa da final da Libertadores, confirmando a hegemonia que o Brasil vem tendo nos últimos anos. De um lado, o Palmeiras conseguiu uma classificação heróica histórica contra o Atlético Mineiro. Primeiro jogo perdia por 2-0 no Mineirão, buscou empate. No segundo em casa, chegou a ficar com 2 jogadores a menos, com 1 a menos desde os 30 do primeiro tempo,
Aí no segundo tempo perdeu um de seus principais jogadores, que é o Gustavo Scarpa, segurou o Galo. Verdade que o Galo também errou nas finalizações em momentos decisivos, e aí nos pênaltis brilhou a estrela palmeirense. Já o Atlético Paranaense, depois de empatar em casa, foi buscar uma classificação também heróica e histórica contra o Estudiantes de La Plata, o Atlético que já jogou uma final de Libertadores e sonha em repetir o feito. O Atlético mostrou mais uma vez a força do seu treinador nas Copas, né? O rei das Copas, o rei de Copas, Filipão. O Atlético fez uma grande partida contra o Estudiantes na Argentina, soube sair da pressão, criou oportunidades. O time argentino também criou, reclamou de um gol anulado, reclamou de outros lances. Foi uma arbitragem polêmica, mas o Atlético conseguiu uma classificação incrível nos últimos segundos da partida com um gol do Vitor Roque. E agora vai enfrentar o Palmeiras. Do outro lado, o Vélez conseguiu mais uma vez vencer o Tajeres, dessa vez por 1-0, com 2 vitórias. O tradicional time argentino é o único intruso em meio aos brasileiros, né, lá na semifinal. O Vélez vem de eliminar 2 grandes rivais argentinos, né? Antes de eliminar o Tajeres, ele eliminou o River Plate, o melhor time da Argentina, e que todos davam como o provável adversário do Flamengo na semifinal, o que acabou não acontecendo. O Flamengo, para mim, é favoritaço para chegar na final. Como do outro lado terá um brasileiro, eu acredito, quase que estou cravando, meu amigo Isaac, que teremos mais uma final brasileira. Outro jogo importante nesta quarta-feira foi Palmeiras e Atlético Mineiro. Jogaço, jogo mais esperado desta quarta-feira. O Palmeiras com 2 expulsos, Danilo e Scarpa, desde o início da primeira etapa. Mesmo assim conseguiu avançar de fase, levou a disputa para os pênaltis. O Galo não conseguiu fazer os gols que precisavam, chegou a perder um gol no finalzinho com o atacante Hulk, oportunidade que poderia matar o jogo, mas não conseguiu. O Galo ainda teve Vargas expulso no finalzinho da segunda etapa, antes de ir para os pênaltis. Nos pênaltis, e aí brilhou a estrela do Everton, que pegou um único pênalti aí para o Palmeiras. E o menino Murilo conseguiu definir a partida, marcando as penalidades aí para o Palmeiras, ficando em 6-5, classificação histórica para o time do Abel Ferreira, que chega também para brigar por mais uma Libertadores. Agora a gente fala de Copa Sul-Americana. Nos pênaltis, o São Paulo conseguiu avançar de fase para a semifinal contra o Ceará. Rapaz, o time do Ceni conseguiu avançar de fase nos pênaltis depois de ter perdido o jogo no tempo normal em 2-1. Outro que passeou, mas não na quarta-feira, e sim na terça-feira, foi o Atlético Goianiense. Passou por cima do Nacional de Luizito Soares, conseguindo uma classificação. O Atlético Goianiense muito bem na competição, bem também na Copa do Brasil, tem confronto importante aí contra o Corinthians. Lembrando que o Atlético Goianiense venceu o primeiro jogo de ida em casa por 2-0. O Corinthians saiu desse confronto muito abalado e o Atlético Goianiense vivo em 2 competições de mata a mata. Bom, outro jogo da Copa Sul-Americana foi o Independente Del Valle, Deportivo Táchira. O Independente venceu por 4-1. Ainda temos confronto brasileiro nesta quinta-feira. O jogo ocorre às 19h15, Internacional e Melgar. Lembrando que o primeiro jogo da ida, lá na casa do Melgar, ficou em 0-0. Com isso, o Inter tem a chance de se classificar em casa. E por falar em brasileiro, quem deu vexame na Copa Sul-Americana foi o time do Internacional. Conseguiu perder a classificação em casa para o fraco time do Melgar. Inter se desclassificou nos pênaltis após ter feito um ótimo jogo na primeira etapa, perdendo muitos gols. Na segunda etapa, o Inter até que começou bem, mas teve um jogador expulso, o que complicou o time do Mano Menezes buscar a vitória na segunda etapa. Inter desclassificado, vexame em casa, e é um brasileiro que sai nessa fase de Libertadores. E a gente continua com o São Paulo, que conseguiu a classificação fora de casa nos pênaltis também contra o Ceará, e o Atlético Goianiense, que passeou para cima no Nacional na terça-feira. Inter
vexame em casa, Beira-Rio lotado, e consegue aí esse feito de conseguir a desclassificação para a equipe do Melgar. Lembrando, para a fraca equipe do Melgar. Bom, já pelo lado da Sul-Americana, nós teremos um brasileiro na final. Será São Paulo ou Atlético Goianiense, que atropelou o Nacional no jogo de volta em Goiânia por 3-0 para cima do Nacional do Uruguai de Luiz Soares. Já o São Paulo foi na base do sofrimento. Depois de perder, né, no tempo normal por 2-1 para o Ceará, no jogo de volta na capital cearense, o São Paulo conseguiu vencer nos pênaltis. O adversário do time brasileiro que chegar na final virá do confronto entre o Independiente Del Valle, que eliminou o Deportivo Táchira, e o Melgar, que eliminou o Internacional. Como o Inter deu o mole de conseguir ficar de fora dessa final ao não conseguir bater o Melgar dentro do Beira-Rio. Muito lamentável a atuação do Inter, que não teve a criatividade e a força necessárias para conseguir a classificação para a semifinal, né, que deixaria a possibilidade aí também de uma final brasileira. Na Série B, o Vasco começa a mudar a sua diretoria depois da venda do clube. Apesar do compromisso importante neste sábado, pela manhã às 11 horas contra a Tombense, o Vasco precisando vencer, Paulo Bregues, ex-Inter e América, é o mais novo diretor transmaltino e já foi apresentado ao elenco vascaíno. A gente confere um trechinho de como que foi na Vasco TV. Qual que é a minha missão aqui com vocês? Agregar, complementar o trabalho que está sendo feito, deixar que vocês se concentrem exclusivamente no campo de treino e de jogo. O jogador tem que se preocupar com o trabalho dele, que é jogar, e eu quero deixar vocês com a cabeça 100% nessa obsessão, e aí tem que ser obsessão. Turma, é obsessão. O acesso é obsessão. É respirar acesso, é dormir acesso, é no treino, é na academia, é no refeitório e é no jogo. É no 1-0 pró, é no 1-0 contra. Pensar na camisa que vocês honram hoje, que é do Vasco da Gama, do tamanho do Vasco. Eu estou muito feliz de estar aqui no Vasco, muito feliz. Eu tive a oportunidade de ir para outro clube, também muito grande aqui no Brasil, alguns aqui já jogaram lá, mas eu quis vir para cá, pela grandeza, pelo lugar que o Vasco está hoje e pelo lugar que ele vai estar a partir de novembro, com o trabalho de vocês. Porque quem joga são vocês. Quem vai conseguir o acesso é o grupo de atletas. E a gente dá o suporte. Para vocês terem a entrega que eu vi, eu estava na arquibancada no jogo com o CRB, e eu vi o ambiente externo espetacular. Eu sempre temi jogar em São Januário. Sempre, jogar em São Januário é foda. É foda e vai continuar sendo foda. Porque a torcida abraça. Bom, ainda falando dos cariocas, vamos falar de Fluminense. O meio-campista André deu uma coletiva que a gente confere um trechinho na Flu TV falando sobre a relação do técnico Fernando Diniz e sobre esse mau momento do treinador à frente da equipe do Fluminense. É um cara muito especial. Acho que de fora, acho que dá para perceber um pouco. Um cara que tem uma mentalidade muito vencedora. E, além disso, extracampo, é um cara muito amigo, é muito pai, que incentiva muito, que sempre extrai o melhor do jogador e tem uma mentalidade muito vitoriosa. Então, com alguns jogadores e também que chegou que é bastante vitorioso, então acho que o nosso grupo entendeu bem o que ele queria e estamos aí numa sequência muito boa e creio que tem tudo para continuar assim. No Botafogo, após o empate em casa contra o Ceará, o clube busca uma vitória neste final de semana para levantar a moral do time. E quem está de volta ao elenco alvinegro é o zagueiro Victor Cuesta, depois de ter sofrido uma lesão gravíssima.
Felizmente foi um acidente que bati aí com o Lucas Piasson, mas deu para recuperar rápido. O planejamento foi muito bom planificado e graças a Deus pude voltar antes do previsto. Agora continuar trabalhando para ir pegando ritmo de jogo novamente e ficar sempre à disposição. Agora a gente fala da rodada do final de semana com os cariocas. Pela Série B, o Vasco volta a campo no sábado pela manhã, às 11 horas, contra a Tombense em casa. Já pela Série A, Botafogo e Atlético Goianiense no sábado, às 21 horas. E no domingo, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense às 16 horas. Confronto que antecede o jogo da Copa do Brasil. Jogo importante aí para o Flamengo e para o Atlético Paranaense. E no domingo, fechando a rodada dos cariocas, Internacional e Fluminense às 19 horas. Agora a gente muda a chavinha e vai falar com o Maurício, que traz as notícias do esporte nas cidades. Meu amigo Isaac, a gente vai trazer na edição do Esporte Mais desta sexta-feira um giro com outras informações das cidades. Mas nessa edição especial de quinta-feira, atualizando resultados, a gente vai trazer aqui as emoções do futsal. O Magé Futsal, numa disputa aí para chegar a mais uma final do Campeonato Carioca, o campeonato promovido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A gente vê imagens da partida em que o Magé Futsal venceu o Vasco por 4-2. Esse primeiro jogo foi realizado no ginásio Nelson Ferreira, na localidade de Pau Grande, e o Magé fez 1-0, levou a virada para 2-1, virou de novo, estava 3-2 e no finalzinho da partida um gol garantiu a vitória da equipe magéense. Bom, o jogo da volta nesta sexta-feira em São Januário. O Vasco precisa vencer qualquer placar para levar para uma prorrogação. Não tem questão de saldo de gols. Então, se o Vasco vencer por um gol, teremos prorrogação. Magé joga pela sua vitória ou pelo empate para chegar aí à decisão e defender o bicampeonato. Em 2021, Magé Futsal foi campeão em cima justamente do Vasco da Gama. Na outra semifinal, estão jogando o Correias de Petrópolis e o Maricá. O Correias ganhou o primeiro jogo fora de casa e decide em Petrópolis também nesta sexta-feira. E a gente volta a destacar o esporte nas cidades para parabenizar a equipe Sub-17 de Guapimirim, campeã regional da competição promovida pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Com a vitória por 1-0 sobre Petrópolis, nesse golaço de falta, né? Que cobrança maravilhosa. O time de Guapimirim avança para a fase estadual, onde se reunirá, né, aos times campeões das suas regiões. Então, por exemplo, poderemos ter um confronto entre Magé e Guapimirim, que em outras oportunidades já decidiram títulos dessa categoria, tanto pela federação quanto pelos jogos da Baixada. Vamos aguardar aí os demais campeões das regiões e o sorteio na federação. Por enquanto, parabéns para a belíssima campanha da garotada de Guapimirim. Vamos ao giro com os clubes menores do Rio. Bom, a gente começa o giro de informações dos clubes pequenos, aproveitando imagens aí do último confronto entre Americano e Olaria, no primeiro turno da Série A2, a segundona do futebol do estado do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, o Olaria derrotou o Americano por 2-1, mas o campeão do primeiro turno foi o Volta Redonda, que agora espera quem será o vencedor desse confronto de sábado, a partir de 2h45 da tarde, no estádio Elcir Rezende de Mendonça, o estádio do Boa Vista, em Bacaxá, no município de Saquarema. O time do Olaria eliminou justamente o Volta Redonda, enquanto o time do Americano passou pelo Sampaio Correia nas semifinais
da Taça Corcovado, o segundo turno da Série A2. Agora os dois times se enfrentam em jogo único para decidir o título, sem vantagem, né, em igualdade de condições. Se houver empate no tempo normal, disputa de pênaltis para saber quem será o campeão do segundo turno e que vai decidir com Volta Redonda a vaga na elite do ano que vem. O Volta Redonda, por enquanto, espera o adversário e nesse final de semana volta a pensar na Série C do Campeonato Brasileiro, onde já se classificou para a fase seguinte e vai enfrentar no final de semana o Campinense. O time da Paraíba vai estar recebendo o Voltaço, lutando contra o rebaixamento. E ainda tem a Portuguesa da Ilha do Governador, que na Série D do Campeonato Brasileiro decide vaga fora de casa contra o Nova Venécia do Espírito Santo. No primeiro jogo no Rio, deu 2-1 para a Luzinha. Vamos ao giro de notícias internacionais. O zagueiro Pablo Mari vai jogar no Monza nesta temporada. O clube italiano anunciou nesta quinta-feira a contratação por empréstimo do espanhol, que pertence ao Arsenal e foi campeão da Libertadores em 2019 pelo Flamengo. No acordo costurado entre os clubes, o Monza terá a obrigação de comprar Mari em definitivo caso consiga permanecer na primeira divisão italiana. Este será o primeiro ano do clube na Série A. Neste caso, o Monza terá que desembolsar 5 milhões de euros. Deste valor, 40% irá para o Flamengo, cerca de 2 milhões de euros. Anunciado há 3 semanas, o zagueiro Brenner teve sua apresentação oficial na Juve, nesta quinta, e não deixou dúvidas sobre o seu objetivo principal com a transferência: chegar à seleção brasileira. Aos 25 anos, o defensor, que nunca foi chamado pelo técnico Tite, ainda acredita que pode ir à Copa do Mundo e admite que ganha mais visibilidade com a saída do Torino. E a gente encerra por aqui mais um Esporte Mais. Obrigado pela sua audiência. Equipe técnica, fique com Deus e até o próximo Esporte Mais. Tchau, tchau.